Irmãos, também Romanos 12, eu tenho enfatizado também o modelo que Paulo deixou para quem ministra a palavra na igreja, para a gente não ser enganado, né? Aqui Paulo fala em capítulo 12 de Romanos, versículo 6, porque ele está falando dos membros, cada um tem os seus dons, tem suas funções, né? Então, aqui principalmente tem 3 categorias que são dons relativos ao falar, relativo à palavra, né? Então, vamos ver o que fala aqui. Tendo, porém, versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, né? Aqui fala profecia, que é o profeta, aquele que profetiza. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, aqui é mais serviços, né? Servir em serviços. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ensinar também está relacionado à palavra. Quem ensina a Bíblia, ensina a palavra. E o versículo 8, o que exorta, faça-o com dedicação. Exortar, também exorta-se com palavra. Então, dentre muitos dons dos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, tem 3 relacionados à palavra, que é primeiro, dom de profetizar, dom de ensinar e o dom de exortar. E a gente usando, né, as notas de rodapé na versão Restauração, nesse trecho, ali deixa claro de que profetizar aqui não está falando de meramente falar, né, falar na igreja por Deus, mas aqui se refere à procedência da palavra, da profecia, isto é a profecia que vem da revelação direta de Deus. Paulo, por exemplo, em Gálatas 1, ele deixa claro que ele não aprendeu com os homens, né, aquilo que ele ensina. Antes ele recebeu a revelação de Jesus Cristo para ele poder ministrar, né, como profeta de Deus, como apóstolo de Deus. Então, são esses profetas que Paulo se referia. É um profeta que recebe a revelação de Deus, direta de Deus, e passa para a igreja. E na igreja muitos podem profetizar, mas esse profetizar é profetizar tendo comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos, né? Assim como Atos capítulo 2, 42, e a igreja perseverava no ensinamento dos apóstolos, que é esse profetizar, e na comunhão, que é essa comunhão? A comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos. Aí sim, muitos na igreja profetizam essa palavra para comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos. Então, o que ensina, tem que ensinar de acordo com aquilo que o profeta trouxe de revelação. E o que exorta, também exorta conforme a revelação direta que Deus deu para o profeta. Os irmãos entenderam? Assim, irmãos, não há confusão. Assim, há um só maestro, há uma direção de batuta, né? Nós andamos no mesmo tempo, mesma direção, mesmo ritmo, porque nós temos a palavra segura, palavra profética que nos dá direção e nos dá ritmo para nós seguirmos diante do Senhor. Irmãos, na verdade, tudo que Deus fala na Bíblia nos traz segurança. É que tudo que ultrapassa esse limite é que causa confusão, né? Então vamos seguir o que o Senhor tem falado. Muito bem. Bom, eu quero falar um pouco, porque esse versículo que nós lemos, ele usou uma palavra aqui, capítulo 2, versículo 1, no final ele fala, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, que é heresia? Qual é a definição de heresia? Heresia significa alguém escolher uma opinião contrária ao ensinamento ortodoxo, ao ensinamento da verdade. Então, se os apóstolos estavam trazendo ensinamentos dos apóstolos, ensinamento saudável, que era a palavra da verdade, então a heresia é você escolher uma opinião contrária, uma opinião diferente, tá? Alguém que diz, não, eu não concordo com essa linha dos apóstolos, eu tenho uma outra opinião, tá? E você adotar essa outra opinião, isso é a definição de heresia. Heresia, tá? Então, são ensinamentos que provocam divisões, são ensinamentos que produzem facções. Essa palavra é também usada para seita, denotando grupo de homens que escolheram uma opinião contrária ao que é normalmente aceito. Vocês estão entendendo? Então, essa é a definição de heresia. Agora, existe um problema de aplicação. Se o que é ensinado como ensinamento ortodoxo é o ensinamento dos apóstolos, é a revelação de Jesus Cristo, irmãos, então tudo que traz a opinião contrária e faz uma escolha da opinião contrária é heresia, é seita, tá certo? É isso que está entendendo. Só que, irmãos, quando a igreja entrou em degradação, aí, em um determinado momento do estágio da igreja em degradação, e aquilo é aceito como normal, aí tem problema de alguém ser taxado de herege. Então tudo depende do padrão da igreja no momento. Se o padrão no momento da igreja é o ensinamento ortodoxo dos profetas, dos apóstolos, dos ensinamentos dos apóstolos, bom, realmente heresia é uma coisa feia, Seita é uma coisa feia, totalmente contrária àquilo que os apóstolos ensinam, certo? Mas se no momento, porque tudo vai depender do que o que se diz ortodoxo naquele momento, Por exemplo, na Idade Média, quando a igreja, o papado de Roma, a igreja de Roma, certo? Já tinha entrado o período da igreja em Tiatira, muita degradação entrou na igreja, certo? Muita degradação. Aí o Senhor começou a usar, por exemplo, no século XII, eu tenho falado muito sobre isso, usou Pedro Valdo, e através de Pedro Valdo vieram os valdenses. E eles faziam o quê? Como a igreja de Roma já não pregava a palavra assim aberta para o público, certo? A Bíblia era somente lida em latim e poucas pessoas tinham acesso. E isso fez com que muitos erros, muita degradação entrasse na igreja, e a prática da igreja era uma prática degradada. Aí, quando surgiu alguém que queria trazer a palavra pura de Deus para pregar o evangelho, eles foram proibidos. E mais tarde eles foram perseguidos, e cruelmente perseguidos, muitos foram mortos. Eles eram taxados de hereges. Alguns filmes que vocês veem por aí, de hereges, são eles. Na verdade, eles eram verdadeiros cristãos. Eram os que amavam a palavra, a Bíblia. Então, essa questão de taxar alguém de herege depende do padrão. Em qual referência você toma? Se você toma uma referência já errada, degradada, você vai taxar alguém de herege, você não tem padrão certo para taxar. Vocês entenderam?
O próprio Martinho Lutero, que fez a reforma, ele era um herege, né? Então esses valdenses foram perseguidos e depois, mais tarde, por inquisições. As inquisições são justamente para eliminar, para matar os hereges. E quem eram os hereges? E muitos deles eram os buscadores da palavra pura de Deus. Entenderam? Então depende muito do padrão. Por exemplo, se o padrão hoje do cristianismo é um padrão da situação ainda degradada de hoje, e usar isso como padrão de comparação, e pode usar um termo errado, né? Chamar alguém de herege ou chamar alguém de seita, irmão, porque você não tem padrão certo para dizer isso. Irmãos, graças ao Senhor, nós temos o padrão da Bíblia, certo? O que a Bíblia nos mostra é que nós seguimos a palavra, o ensinamento dos apóstolos. Essa sim é a nossa base, né? A base é a Bíblia, a base é o ensinamento dos apóstolos. Então, só para vocês deixarem claro, não se assuste você vendo alguns filmes, os hereges, Inquisição matando hereges, você vai dizer, oh, que legal, vamos matar herege. Mas eram os cristãos verdadeiros, tá? Então, assim, depende muito, herege no tempo de Pedro realmente eram hereges, né? Porque Pedro estava trazendo o ensinamento ortodoxo, o ensinamento dos apóstolos, tá bom? Então, os falsos mestres negavam a pessoa de Cristo e a sua obra redentora, com a qual ele nos resgatou. É por isso que ele fala heresias destruidoras, ao ponto de renegarem até o próprio soberano, né, Senhor que os resgatou. E quem assim prega, trará sobre si repentina destruição, pois nada vai passar impune, tudo será julgado por Deus. Essa mesma advertência se encontra em Judas, do versículo 4 até 19. Você pode dar uma olhada em Judas 4 a 19. Então eu quero falar para vocês, irmãos, muitas coisas passam e você às vezes pensa, olha, tem gente aqui, tem falso mestre que tem prejudicado, tem enganado os irmãos, né? Muitos foram enganados, eles saíram da linha certa, né? E na verdade o falso mestre que prega contra o ensinamento dos apóstolos, na verdade eles querem ganhar seguidores para si, e esses seguidores que são enganados, eles não cuidam. Você prejudica aquela pessoa, prejudica a família deles, depois eles são jogados por conta própria. Eles vão para o mundo, ou vão para a divisão, né? Essas pessoas que tiraram da linha certa, essas pessoas, não se preocupam com elas, certo?